Boa noite! Está no ar o programa Simples Assim, onde você é o meu maior e melhor convidado. Sejam todos bem-vindos essa terça-feira em Caldas Novas, Goiás. E aí, você está bem? Eu espero que sim. Se não estiver, não perca a esperança, tá? Coloca aí a tua expectativa em Deus, porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, tá bom? Eu sei que às vezes é meio difícil, mas vai melhorar, tenha fé, tá? Por falar nisso, vamos começar com a nossa frase da noite, né? Eu sempre começo a falar sobre a frase da noite, vamos lá, ó. Se exagerarmos nossas alegrias, como fazemos com as nossas tristezas, nossos problemas perderiam a importância. Essa quem falou foi Anatole France. Olha aí, gente. Realmente, se a gente exagera nas nossas alegrias, a gente também podia, né, não ser tão exagerados nas nossas tristezas. Olha só. Aí, os nossos problemas perderiam a importância. É bem profundo isso aqui, né? Será que os seus problemas conseguem perder a importância para você? Acho que não, né? Às vezes é tão difícil, né, gente? Mas a gente não deve desanimar, tá? Estou aqui hoje para falar sobre isso. Não vamos desanimar. A gente tem que ter fé, tem que ter alegria, tem que ter espontaneidade, porque as coisas boas virão a partir do momento que você tiver gratidão, que você tiver fé em Deus. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para você, tá bom? Bora então falar do nosso site, né? A gente tem um site aí da TV A7 Plus. Você que não conhece ainda, entra lá, tva7.com.br. Lá você encontra toda a programação da nossa TV aqui em Caldas Novas. Nós estamos no canal 23 em Caldas Novas e, claro, em diversos outros canais aí no país afora. Afinal, a TV A7 não está só aqui em Caldas Novas, tá? Também em vários outros estados, em outras cidades aí menores de Caldas. Falar nisso, quero mandar um beijo para Senador Canedo, né? Mandar um beijo também lá para Aparecida de Goiânia, onde a gente também está aparecendo lá. Brasília, claro, e tantos outros lugares por aí. Então, ó, um beijo para vocês. Gente, vamos falar dos nossas redes sociais, que eu sempre começo o programa assim, né? @TV A7 Plus. Entra lá no Instagram, você consegue nos ver ao vivo agora, ao vivaço. Olha que legal, a gente está ao vivo. Também estamos no YouTube e no Facebook. E claro, você não esquece de procurar aqui, ó, o @Simples Assim TV. O programa Simples Assim tem um Instagram exclusivo e está crescendo a cada dia. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí sempre entrando lá, curtindo, enfim, até se tornando os nossos seguidores, que é a coisa mais gostosa que tem, né? Ter esses seguidores fiéis que estão lá conosco. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. E por falar em seguidores, aproveita e entra lá no patibrito.com. É uma página minha que eu tenho feito muitas coisas diferenciadas, eu estou colocando nessa página. Então você que quer acompanhar a Pati Brito, acompanha que tem muitas novidades no decorrer aí desses meses, tá? A gente está fazendo uma página bem legal para que você possa acompanhar os meus passos aí que eu tenho feito aí fora e dentro da TV, tá? A gente agora tá com essa página exclusivaça, como eu sempre digo. E claro, né, gente, vamos falar da nossa charada da noite? Vamos, bora, né? A gente precisa falar da charada da noite. Vamos lá, ó lá. O que é o que é? Uma casinha branca sem porta e sem tranca. O que é o que é? Uma casinha branca sem porta e sem tranca. Valendo o nosso porta-celular, lógico, né? A gente sempre tem aquele porta-celular exclusivo do nosso programa, então você não pode perder, né? Estar aí com o nosso porta-celular para você que com certeza conseguir resolver a nossa charada, tá bom? É o seguinte também, quero aproveitar, gente, que eu tô aqui hoje, vou mandar um beijo aí pro Wellington Johnny, ele é um fanzaço nosso aqui, ele acabou de me ver quando eu saí do carro e falou, não acredito, com a Pati Brito, de cara com a Pati Brito, ai Wellington, achei o máximo. E ele falou, você sabe que eu te acompanho, né? Eu falei, eu sei. Então, ó, um beijo pra você, Wellington John, por esse carinho, por essa alegria e por esse jeito tão, assim, gostoso de cumprimentar, né? Porque ele me viu e falou, não acredito, eu estou de cara com Pati Brito. Eu achei o máximo. Então, ó, um beijo pra você, viu, Wellington? Muito obrigada aí pelo carinho. E aí, né, gente, agora a gente vai, sem mais delongas, falar da nossa convidada da noite, né? Afinal, nós temos uma convidada ilustre, como sempre. Ela é psicóloga,
especializada em avaliação de psicologia. O nome dela é Yara Ribeiro e a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui com ela hoje e eu convido você a estar conosco. Então vem pra cá, Yara. Que bom. Ai, obrigada por ter vindo, viu, amiga? Muito obrigada. Fique à vontade. Nossa, aqui tá chique, viu? Você gostou? Gostei, tá um clima gostoso. Vocês aí de casa estão sentindo, né? Tá um Tá clima gostoso? de casa, sim, gostei demais. Gostou? Parabéns A gente pra mudou um equipe. pouco, né? A gente mudou um pouquinho. A última vez que eu vim tava diferente, gostei. Parabéns à equipe, à produção. Tá bom? 10, gostei. Que legal, Amei. a gente Tô gosta sentindo em disso. casa. Ai, adoro! Adoro. Quando a pessoa se sente em casa é muito mais gostoso. Yara, você é psicóloga, você atua na área de psicologia infantil, não é isso? E eu queria que você pudesse se apresentar, falar quanto tempo você está nessa área, que eu acho que quem está em casa muitas das vezes não conhece, né, não tem uma noção. Então a gente dá aquele currículo rápido para que a pessoa possa entender. Você pode olhar para essa câmera aqui. Prazer para vocês que estão me escutando, estão me assistindo. Eu sou Yara Lunda Ribeiro, sou psicóloga infantil. Tenho mais de 8 anos aqui em Caldas Novas, como atuante, né? Sim. E justamente essa área da infância, da juventude, mexe muito comigo. Assim, também porque sou mãe, mas também por saber da importância dos cuidados que a gente precisa com essas crianças, né? Sim. Então, achei bem interessante o convite de vocês, gostei, parabéns pela iniciativa, porque a gente precisa realmente falar sobre esse tema e proteger nossas crianças. Sim, é um tema, como eu até falei, eu dei um recadinho no Instagram, eu falei, é um tema delicado, é um tema que precisa de mais jeito para conversar, né? Principalmente aqui na TV aberta, mas eu acho que é um tema muito relevante, a gente tem que falar sim, porque no último dia 18 de maio, foi o dia do Maio Laranja, né? Combate ao abuso infantil, quer dizer, foi num sábado que caiu essa data, e assim... Opa. Aqui é ao vivo, gente. Ela tá com o GPS, mas tá tudo bem, pode desligar, fique à vontade. Já chegou. O que acontece? No dia 18 de maio foi feito aí o Maio Laranja, né? É o dia que se celebra o Maio Laranja, combate ao abuso infantil. E como nós não tivemos essa oportunidade de conversar naquela semana de maio, ali a semana antes do dia 18, eu resolvi trazer agora, essa semana, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? E a ideia aqui é que a Yara possa dar algumas dicas, né? De como a gente pode perceber que uma criança pode estar sendo, infelizmente, abusada. E muitas das vezes, os sinais a criança demonstra, não é isso? Isso mesmo. Eu vou só pedir permissão para você, que antes mesmo de falar sobre esses sinais, de quando já acontece, eu queria ir um pouquinho atrás. Sim. Como a gente também começar a fazer campanhas e prevenção, na verdade. Sim. O protesto triste, né? Não é o que a gente deseja, quando já aconteceu a situação. Então, assim, mas eu vou responder também a sua pergunta primeiro, que alguns sinais iniciais é o quê? A mudança de comportamento. Certo. O primeiro ponto é você ver seu filho com uma mudança, assim, totalmente contrária do que a criança... Às vezes a criança é muito sorridente, alegre, feliz, e do nada ela fica triste, deprimida, não quer sair, se isola. Então, existem mudanças no comportamento. Correto. A criança às vezes não quer ir naquele ambiente, ou ela se recusa a sair, ela começa a ficar num processo de, assim, deprimida, né? Ela se encontra deprimida. Então, um dos primeiros pontos que os pais têm que ter um alerta é a mudança de comportamento. Certo. Claro que também existem outros fatores, mas acho que esse é o mais claro. Quando a criança muda o comportamento dela, ou acaba também que pode ser que ela não queira, se isole também. Então, assim, são esses primeiros sinais. E a gente também tem um olhar para que isso não aconteça, né? Nós temos indicativos e índices muito altos no Brasil. Infelizmente, eu acho que, assim, a gente está falando até pouco. Temos que falar, eu sei que tem as campanhas e tudo, mas o que a gente puder falar ainda é pouco. Eu estou até à disposição, viu, ao vivo para vocês, para as escolas, para instituições, para levar um pouco, eu tenho uma dinâmica, né, para fazer com as crianças, tipo um jogo, né, falando sobre o corpo, cuidado com o corpo, né, para que essa criança, ela se proteja, porque imagine, a maior causa dos abusos, o ambiente onde mais ocorre, infelizmente, é dentro da própria casa deles. Sim. Perto, ali com parentes, pessoas muito próximas, então eu preciso, às vezes, falar com a sociedade preciso, mas quando eu falo direto para a criança,
eu estou ajudando ela, estou dando educação sobre isso para ela, para que ela possa se proteger. E a maneira que você tem que usar é diferente, né? Porque criança, gente, não é de qualquer maneira que você chega para conversar. É uma abordagem diferente, diferenciada. E eu vejo que, assim, a Yara, ela tem uma abordagem bem tranquila para que a criança entenda e, ao mesmo tempo, já fique com aquilo na memória para entender que certas coisas não podem acontecer, né? Apesar de ser um tema delicado, a gente tem que entender que existe uma educação que você pode dar para sua criança sobre os cuidados com o próprio corpo dela. Certo. Do básico mesmo, né? Então a gente tem que ter primeiro esse princípio de ensinar meu filho o básico. Por exemplo, que temos roupa íntima. Sim. Usamos a roupa e usamos a roupa, os meninos cuecas, as meninas calcinha, que são roupas íntimas, que protegem algo muito precioso e que ninguém pode ver. Então, a gente pode começar com atitudes e educação simples. Você não precisa ir falar para o seu filho aquilo que ele ainda nem está imaginando. Sim. Lá em casa, desde um menininho pequeno, 2 anos, ou até antes, eu já explicava isso a eles. E até a gente ter aqueles cuidados, né? Quando for até, aqui tem muitos clubes, né? Quando você for ao clube, você não precisa trocar seu filho na frente de todo mundo, porque aí ele fica entendendo que aquilo ali não tem nenhum valor. Sim. Então é importante você levar ao banheiro, você trocar ele, falar, filho, mamãe troca você aqui, porque então a gente é mais reservado. Reservar e mostrar que é precioso o corpinho da criança. Sim. Então são atitudes simples que nossa cultura é muito aberta sobre essas questões, que acaba, infelizmente, não que proporcione, mas que a criança mesmo não entende que ela não pode tirar roupa em certos ambientes, né? Que aquilo é uma parte íntima. Então, eu acho que o básico, apesar que nossa cultura é muito aberta, a gente tem que ter esse cuidado com a criança que é tão inocente. Eu acho assim que o nosso país, ele tem como ele é tropical, né? É um país tropical, é um país muito quente, então a gente tem uma liberdade maior de roupas. E as roupas são roupas assim, abertas, normais. Mas para a criança, esse cuidado que você está falando de levar ao banheiro, num quarto mais reservado, é bacana para que a criança entenda que ela precisa se proteger. Não dá para ela se expor, né? Tirar a camiseta, sair tirando Parece tudo. algo simples, né? Mas é uma atitude que os pais podem já começar a fazer, ou que não está fazendo, que mostra a preciosidade do corpinho da criança. Exato. Que a criança por si só, ela não sabe. Então você tem que desde... Né? Eu digo já assim, vai eu dei o educando. exemplo do clube, mas assim, há outras reuniões, a gente está aí com várias pessoas, vários familiares, que essa criança, ela tem o seu corpo preservado, nesse sentido, né? Sim, de ela entender, assim, que não pode mostrar, no sentido assim, não é por não pode mostrar, porque aí ela fica mais segura de se, Deus me livre, alguém pede para ela tirar alguma parte, ela entende assim, mesmo que ela não sabe a intenção das pessoas, porque ela é tão inocente, não vai entender a intenção do outro, mas ela fala, não, por que vai tirar? Se normalmente ela não tira a roupa dela em lugares de outras pessoas desconhecidas, porque é uma educação. Exato. Simplesmente, quando todo dia a mãe leva a criança para os lugares, ela entende que sempre é só com a mãe dela, ou é só sobre os cuidados de um lugar reservado que a família leva no banheiro, a mãe, né, tudo. Então, assim, ela fica cuidando mais do corpinho dela. Então, eu acho que o primeiro é essa comunicação, essa educação, né? Sim, para que a criança comece a entender. E aí começa com nossas atitudes, apesar de nossa cultura ser tão aberta, tão assim, nada a ver, familiares. Então, infelizmente, a gente entende que essas situações acontecem no ambiente familiar. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial, mas nós vamos voltar. E aí eu vou até falar sobre alguns dados que eu tenho aqui em mãos para que a gente possa se conscientizar. Eu acho que nós adultos também precisamos nos conscientizar do que está acontecendo no Brasil, tá? Esses aqui são dados realmente válidos, falando do Brasil. Então nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já já. É um assunto delicado, eu sei, mas precisamos falar. Afinal, nós temos que estar informados, né? E eu aqui, esse espaço é um espaço democrático exatamente para isso, para informação. É um lugar de entretenimento e informação ao mesmo tempo. Então, você que está em casa aí, continue conosco, não muda de canal não, que a gente volta já já. É simples assim. O programa Simples Assim hoje está falando de um tema diferenciado. Estamos aqui com a psicóloga Yara. O nome dela é Yara Ribeiro. Ela é especialista em avaliação psicológica para criança. E no bloco anterior nós estávamos falando aí sobre os índices, né, de abusos sexuais. Olha só os dados que eu tenho aqui, ó. As denúncias de abusos e exploração sexual infantil online têm aumentado de 70% em 2023, ou seja, 2023 agora, o ano passado, 70%. Então, assim, o ano com maior número de notificações de violência infantil foi em 2022,
com 750 casos. 40,5% dos registros, e com o menor registro deste período foi em 2020, com 181 fichas. Ou seja, caiu apenas 9% lá em 2020, mas em 2022 aumentou e em 2023 você viram que está para 70%. Conclusão, né? O período pandêmico dificultou as denúncias, tendo um efeito rebote a partir de 2022 para 2023, com os maiores índices. Então, em 2022 e 2023, houve um aumento, infelizmente, aí, desse tipo de problema. A gente vê que a faixa etária está entre 20 anos, a mais registrada foi entre a faixa etária entre o registro, gente, é de 10 a 14 anos, com 40% das notificações. Em relação à raça, que isso foi bem bacana que a nossa produção levantou, ó, raça, cor, tem a ver com com a cor negra, foi a mais frequente, variando os percentuais de 56% em 2018 até agora, né, 79%. Isso é um gráfico que foi feito nos estudos e foi demonstrado que, em relação à cor negra, isso é uma frequência muito grande, né? Ou seja, as crianças que infelizmente sofrem com isso. A gente percebe, Yara, que há um tabu, né, sobre isso. Muitas das pessoas não gostam nem de falar. Nossa, sim, eu não vou nem falar sobre isso. Só que, gente, a gente precisa estar antenado, né? Tem um outro estudo aqui que a Yara até mesmo me passou agora, ó. Os países com os menores índices de abuso infantil são tipicamente aqueles com sistemas robustos de proteção à infância, a legislação forte e uma cultura de conscientização e prevenção. Ou seja, a cultura de prevenção e conscientização é bem severa. Entre esses países destacam-se os países como a Suécia, Reino Unido, Austrália, que lideram esse índice. O Out of the Shadows, quer dizer, saindo das sombras. Então, assim, a gente percebe que esses países que eu citei aqui, como Suécia, Reino Unido e Austrália, são países que são muito severos quanto a isso. É quase zero o índice lá, né? E a importância, assim, quando eu falo sobre essa campanha, sobre a prevenção, eu sempre falo, não é uma questão assim só dessa mãe, dessa família. Essa é uma questão pública, essa é uma questão minha, sua, é uma questão que envolve muitas políticas, nossas políticas, a gente tem que olhar nossas leis. Eu acho assim, os países que eu percebi, igual você citou agora, que tem um índice menor, é porque a lei é mais severa com quem comete esse ato. E a gente não pode mais ficar passando a mão na cabeça de quem comete essa situação, infelizmente. Ou se a pessoa tem como a gente cita também, um transtorno, uma doença, que seja tratado da forma, mas que essa pessoa, assim, essa família tenha a garantia dos seus direitos. Essa criança seja vista com a garantia dos seus direitos. Eu penso, Paty, que a criança, ela é nosso bem mais precioso, ela é o futuro. Exatamente. Ela vai ser um adulto. Então, o que a gente espera de uma sociedade aqui para frente, do Brasil, se estamos com um número 70% é muita coisa. Altíssimo. Então, assim, é triste. E por isso que a gente precisa falar. Eu estou aberta, estou falando aqui para vocês que estou aberta. Yara, quem ligar aqui e mandar uma mensagem para o programa, Yara, minha escola, eu quero que você leve uma dinâmica, eu quero que você leve uma palestra, porque precisamos falar. Exatamente. Eu acho que a gente, principalmente da área da psicologia, da educação, as questões sociais, precisamos nos levantar para poder combater. E não só aqui nosso grupo, né? Pessoas, comunidades, e eu também falo aqui com os prefeitos, né? Prefeito, governadores, vereadores, vocês que estão aí, que podem nos ajudar, vocês são a voz do povo, olhem para esses fatos, olhem para essa situação, porque a gente precisa de leis mais severas, precisamos também de projetos também, sabe, Paty, que olhem também essas famílias. Por exemplo, muitas vezes, o que a gente observa? Uma questão de vulnerabilidade social. Sim. Por exemplo, infelizmente, vou contar um exemplo, uma situação que acontece muito. Ou aquela pessoa que era o mantenedor da família, que tinha renda, é o que abusou da criança. Uhum. Então, às vezes, a família, por medo, por também não ter outra fonte de renda, acaba tendo aquela cultura do silêncio, de não falar, porque
onde eu vou ficar? Essa mãe, às vezes tem vários filhos, não que isso, gente, é o correto, isso é o que acontece. Sim, sim. Tipo assim, você fala assim, ela foi omissa, a gente pensa nisso, claro que a gente tem que correr atrás, lutar, mas onde essa família vai ficar até se resolver? Essa mãe não tem outra fonte de renda, então precisamos fazer projetos sociais que fortaleçam mulheres. Exatamente. As mulheres, Exatamente. as famílias, as crianças. Sim. Eu acho que o primeiro foco é esse no Brasil. A gente tem que olhar para essas crianças, olhar para que essa criança também tenha uma família. E que muitas vezes, por questões de vulnerabilidade, questão social, às vezes a cultura do silêncio predomina por medo. Até outros entes queridos também não falam por medo, porque não tem outra pessoa com aquela fonte que possa trazer a fonte de renda para aquela família. Sim, eu acho que isso é fundamental, porque o que a gente entende, gente? As leis existem muitas leis. Eu vejo assim, o Brasil ele é um país que tem muita lei. O probleminha de tudo é que essas leis elas se tornam frias, porque elas ficam só dentro do código. Muitas das vezes elas não são aplicadas no dia a dia. Então, a ideia que eu acho que a sociedade precisa começar a despertar é colocar essas leis para serem levantadas, serem faladas. Que nem a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que todo mundo sabe que existe. A lei de abuso infantil também existe, então a gente precisa estar movimentando mais, né, a ideia de que as leis existem. E, em contrapartida, dar um apoio, suporte, fazer esses projetos. Por exemplo, projetos desse sentido, assim, nesse sentido nas cidades, são feitos por quem? Pelos vereadores. Então, mais uma vez eu comento aqui, ano eleitoral, precisamos analisar quem são os candidatos que nós gostaríamos que nos representasse. Será que esse candidato que vai te representar, ele tem projetos? Os projetos são sérios, tem que ser projeto bom, projeto que realmente faça diferença na sua comunidade, na sua vida, na sua história. Então, eu sempre falo, parem de ter políticos de estimação. Comecem a valorizar pessoas novas, pessoas que estão vindo aí com vontade de fazer a diferença pela cidade. Aqui em Caldas Novas nós temos diversas pessoas que já estão se levantando como pré-candidatos a vereadores em Caldas Novas. Então eu acho que nós temos que começar a olhar para esses pré-candidatos e verificar se ele vale a pena ser votado. E não votar naqueles que já votamos, já está lá há muitos anos e não fez nada. Eu acho que nós temos que começar a mudança já, para ontem. E eu acredito que você que está em casa, você que está me assistindo no Instagram, seja onde quer, também sente a mesma revolta que eu. Então eu acredito que nós só vamos conseguir a mudança se a gente for lá e fazer a mudança do voto. Mudar e colocar pessoas novas. Se essa pessoa nova não cumprir o que ela prometeu ou o que ela se dispôs, troca. É 4 anos. Político não tem que fazer cabide de emprego não, viu? É só 4 anos, eles não tem que ficar lá 12, 10, 200 anos, não. É 4 anos, não deu troca. É igual um funcionário comum. Ele vai lá para te servir. Não é para você colocar ele lá como cabide de emprego pro resto da vida, não. Ô, Paty, você falou tudo. E eu acredito que, tem que ter mais mulheres também, mais mulheres. Sim, porque quem é que sabe mais sobre o que uma mulher passa, se não uma outra mulher? Exatamente. Então, a gente precisa de representantes mulheres para que possam assim, engajar projetos que, por exemplo, eu penso aqui em Caldas, deveria ter uma casa para mulheres. Exatamente. Porque onde é que vai essa mulher, gente? Essa família que às vezes a gente sabe que o maior índice são os homens que infelizmente praticam os abusos, né? O índice maior são os homens. Então, onde essa mulher vai? Para onde ela vai com essa família, com os seus filhos? Então, assim, tinha que ter uma casa de passagem para mulheres, nem que fosse temporária, onde tivesse psicólogos, ações sociais, que ouvisse essa mulher e apoiasse, porque às vezes a questão da nossa cultura do silêncio é porque às vezes não tem para onde essa mulher recorrer. Não, mulher, não fale não curte não, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, quem é que vai sustentar a família? Então, atrás... São uma série de coisas que impedem essa mulher de falar. Exato. Então, se não tiver esse lugar, esse espaço, mulheres também que consigam ver as dores de outras mulheres, a gente precisa de mais representantes mulheres. E nós mulheres também mobilizar para poder apoiar mulheres, né? Porque só uma mulher conhece e sabe o que a outra passa. Eu acho que quem está em casa, quem está querendo participar conosco, vamos colocar aí, produção, o nosso participe ao vivo no 62996315078. Nós estamos com um assunto muito forte, né? É um assunto assim que me revolta. Por isso que hoje eu estou mais séria. Porque me revolta, é um assunto que realmente me revolta. Eu acho que criança é criança.
A gente sabe que tem algumas pessoas que têm distúrbios, infelizmente, mas nós precisamos cuidar dessas crianças para que essas pessoas que têm o distúrbio sejam tratadas também. Quimicamente, sabe-se lá como, mas tem que serem tratadas, porque criança tem que ser criança, gente. Então, você que está em casa, quer participar, 629-9631-5078, e a gente está falando aqui sobre um caso muito sério, e eu quero muito que vocês possam participar, tá? Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial e voltamos já já, tá? É simples assim. Já estamos de volta, o programa Simples Assim hoje está com Yara Ribeiro, nossa psicóloga, que tem uma especialidade com crianças, e a gente está falando sobre o dia 18, que foi o dia que nós... na verdade é instituído como um dia para falar sobre o abuso infantil, não é isso? Combate, prevenção, né? Um combate à prevenção. Yara, para as famílias que estão em casa, é isso aí, vamos colocar aí para o pessoal ver, ó, Maio Laranja, combate ao abuso e à exploração infantil. Olha só que bacana. O pessoal tem falado sobre isso, mas não tem falado muito, né, gente? Teve aí algum evento, né, que ocorreu aqui na cidade de Caldas Novas, né? Um pequeno manifesto ali na praça, mas não foi tão divulgado. Eu fico triste com isso, porque a gente tem que divulgar mais. Ou seja, a Secretaria da Comunicação aí da Prefeitura de Caldas Novas precisa começar a fazer mais divulgações para que até a TV possa fazer esse tipo de divulgação, né, gente? Porque é importante isso. Sabe? Eu acho que nós precisamos nos unir mais na comunicação para poder alcançar a todos, né? E voltando aqui, qual conselho você daria para uma família, por exemplo, que percebe que está vivendo essa situação? Para que essa família possa educar a sua criança, para que a sua criança possa se defender? Seria mais ou menos isso? E acho que o primeiro passo é a gente melhorar a nossa comunicação. Sim. A comunicação, nossa cultura, nossa comunicação é uma comunicação muito violenta. E que às vezes não dá espaço para a criança se expressar. Então acho que o primeiro ponto, quando a gente fala sobre esse assunto, é uma comunicação mais aberta. Pais e mães, escutem seus filhos. A criança quer trazer algo, escuta, escuta, porque às vezes a gente fala, não, mas o que é? Isso é coisa de sua cabeça. Aí já inibe a criança de às vezes expor uma situação. E ao mesmo tempo uma comunicação mais aberta, mais tranquila, sem julgamento. Exato. Eu confio muito nas crianças. Eu assim, quando o pessoal fala assim, mas criança pode fantasiar, eu falei assim, mas ela não fantasia aquilo que ela não tem acesso. Exato. Você falou exatamente. Ela não vai fantasiar daquilo que ela não tem entendimento. Exatamente. Você pegou ali no ponto crucial, gente. Não tem como uma criança inventar uma coisa que ela nunca vivenciou. A criança ela inventa coisas como carrinho, nuvem, tal, do dia a dia. Fala do pirulito, fala do prédio, do robô. A criança inventa essas coisas. Agora, quando a criança começa a falar coisas que tem a ver com adulto, que ela nunca teve acesso, você tem que abrir o olho. Tá claro que está acontecendo alguma coisa, não é verdade? Sim, então assim, e também para prevenção também eu preciso conversar mais com meus filhos, eu preciso orientar eles. Então acho que o primeiro ponto é conscientização e educação para a criança. Certo. Eu acho que os próprios pais precisam educar para que elas mesmas se defendam dessa situação. Isso. E até se, infelizmente, esse ambiente familiar que a gente sabe que muitas vezes não está protegendo a criança, eu preciso que qual é outra instituição, outro lugar que a criança ela vive diariamente, Paty? A escola. A escola. Eu preciso de professores parceiros, de ambientes onde tem criança, pediatras, escola, psicólogos, fonos. Todo profissional que trabalha com criança, ele tem que também levantar essa bandeira. Exatamente. Porque esse ambiente familiar, infelizmente, pode estar fragilizado. Mas se essa criança sabe como se proteger, isso vai auxiliar ela com quem ela pode confiar. Exato. A gente pode ser um canal de confiança também. Sim. Porque muitas das vezes a criança ela não consegue Eu já ouvi falar sobre isso, gente. Que tem criança que não consegue se abrir com o pai nem com a mãe porque em casa é aquela loucura. Mas quando ela vai à escola, ela encontra confiança no professor, na professora. Isso mesmo. E aí fala, professor, ou chama de tio e fala, não tá legal a minha casa. E aí ele se abre. E é nesse momento que você como professor, você como uma pessoa que assumiu esse ministério, porque é um ministério, você cuidar de criança na escola, você tem obrigação de passar isso para frente, para um conselho tutelar, de falar com a polícia, enfim. Você precisa denunciar, você não pode calar para você.
Porque quando a criança se abre com você, ela está confiando em você. Então você tem essa responsabilidade. Eu vejo que muitas das vezes tem professores que falam, isso não é responsabilidade minha. Que é a cultura do silêncio, nossa cultura, a gente às vezes tem aquela ideia de, isso aí não é meu, eu não meto a colher, Exato, né? Tipo aquela coisa, mas temos que sim meter a colher, temos que sim levantar a bandeira, porque infelizmente os dados estão nos mostrando que a situação, nossa cultura está muito assim, permissiva, muito do silêncio, não é melhor, é melhor a gente não falar isso, que vai procurar um problema, né? Mas esse problema já existe, esse problema já é nosso. Exato. Tem que tirar das sombras. Pai, isso. Retirar das sombras, exatamente o que está falando ali em inglês, né? Out the off shadow. Quer dizer, tire das sombras, retire das sombras. Então a gente precisa retirar das sombras aquilo que existe, aquilo que está assombrando uma criança, uma família, né? E é difícil, gente, eu sei que não é fácil. Talvez quem está me assistindo aí fala, meu Deus, eu vivo isso na minha casa. Pois é, mas dê um jeito de tirar isso da sombra, colocar isso para a luz. Quando a luz chega, não há sombra que fique no lugar. Vocês sabem disso. Você pegar uma vela e colocar ela no meio de uma sala toda escura, você vai ver que ela vai iluminar. Não tem jeito. Se você colocar uma lâmpada, então piorou. Aí aquela escuridão não tem para onde correr. Então é exatamente isso. A gente precisa colocar se mobilizar. Colocar as claras. Acho que você trouxe esse termo, acho que foi muito profundo. É colocar as claras. E não tenha medo de pedir ajuda. Nós temos o CAPES infantil. Nós temos também, que é o órgão mais responsável, que é o CREAS também. Nós temos os conselheiros tutelares. Quando aconteceu uma situação, não é que aconteceu, mas se você te desconfiar, o que você imaginar, tá, liga, procura. Gente, não deixa de deixar isso às claras. Exato. A escuridão só vai afundar você. Mãe, também peça apoio, peça suporte, porque eu sei que às vezes quando a gente está nessa situação, a gente não sabe a quem recorrer, porque existe o julgamento, existe essa cultura de não fala isso não, vai arranjar problema. E a gente também não está preparado, né? Para ajudar a vítima. Exato. Eu acho que os profissionais precisam ter cursos. Eu penso assim, profissional tanto da área psicológica, tanto da área pedagogia, tanto também a própria delegacia, quando recebe esse tipo de informação, os policiais que vão abordar esse tipo de situação, todas essas pessoas precisam estar preparadas, até psicologicamente, porque não é fácil, né, gente? Você, de repente, se deparar com uma criança que muitas das vezes tem meses, eu já ouvi falar de crianças com meses, com dias. Sim. Crianças que têm poucos dias foram violentadas, crianças que têm poucos meses foram violentadas. Então a gente precisa entender que isso não é só uma doença, né? Eu penso assim, também existe crime também. Existe também aquela situação assim da pessoa ser pervertida mesmo. Sim. Então de alguma forma precisa ser combatido. Como? Levando isso para as autoridades. As autoridades também precisam estar preparadas para receber esse tipo de informação. Então quanto mais curso, palestra e atenção sobre isso, melhor. E eu acho que é isso que nós temos que entender, né? Porque é um conjunto, são todos contra essa situação. Tem uma frase que eu acho que a gente pode entender melhor sobre essa responsabilidade. Sim. Quando nasce uma criança, deveria nascer uma comunidade ao redor dela. Para apoiar, para proteger. Quando nasce uma criança, não nasce só uma mãe, que as pessoas pensam, é sua responsabilidade. Não. Quando nasce uma criança, tinha que nascer uma comunidade ali. Protegendo, cuidando. Se você vê, os animais são assim. Tem um vídeo até de um elefante, né? Que quando a mãe ali tem o filhote, a manada toda vem assim ao redor. Gente, chega a me arrepio, porque assim, querendo proteger aquele filhote, e não só aquele filhote, dando suporte para aquela mãe. Sim. Então, às vezes, aquele momento ali, a gente pode saber que pode ter uma mãe adoecida, com depressão, com uma situação. Então, a gente não pode julgar. Mas o que a gente tem que fazer é unir. Se unir para quê? Para proteger essa criança. Independente, quem foi que... Essa criança precisa de ajuda. Exato. E ela não é uma responsabilidade só de um indivíduo, ela é responsabilidade de uma comunidade. Você falou tudo. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial, gente. Você viu que o papo tá rendendo, né? E a gente tá aqui, ó, né? Com o nervo à flor da pele, porque é desse jeito que a gente tem que ser mesmo, sabe? Tem que ser leoa no momento certo. Não é toda hora que você tem que ser leoa, não, tá, mulheres? Mas em alguns momentos você precisa ser leoa, tá bom? Eu sempre falo isso para as meninas aí do MEC, enfim, foi até bacana, viu, gente? Nem comentei nada, mas sábado nós tivemos aí um evento maravilhoso. Inclusive ainda está passando aí no intervalo comercial. Tá tão bom que o intervalo comercial ainda está rolando.
A Yara esteve lá comigo também, foi muito maravilhoso, bom, não foi? Foi muito bom. Muito assim rico, né? A gente vai fazer uma mais conexão. vezes. Uma conexão inédita, né? Nós vamos fazer mais vezes por falar nisso. A MEC veio para ficar, tá? Mulheres empreendedoras conectadas. Ó, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já, tá? É simples assim. Estamos de volta! O programa Simples Assim hoje tá bombando, né, gente? A rede social eu nem sei como é que tá. Vamos ver como é que tá aqui o nosso WhatsApp? Boa noite, tem que falar sobre esse problema mesmo. Marcela Cristina. Obrigada, Marcela Cristina. Tem que falar sobre esse problema mesmo. Bacana da sua parte colocar isso aqui. Vamos ver se tem mais gente aqui, vamos ver. É um assunto muito delicado, mas confesso que você tá certa. Tá certo? Só não mandou seu nome, bacana. Vamos ver aqui, tem mais gente aqui. Olha, eu nem estava olhando aqui, o pessoal está até mandando resposta da charada. Falar nisso, vamos colocar a charada aí, gente. Vamos colocar a charada para o pessoal que está em casa, ó. O que é? É uma casinha branca sem porta e sem tranca. O que é? É uma casinha branca sem porta e sem tranca. Valendo porta celular pelo 62996315078. Ó, participa ao vivo aí com a gente. Manda a sua opinião sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui. É um assunto polêmico, eu sei, mas é muito bom a gente esclarecer como que a gente pode ajudar as nossas crianças, como a gente pode entender, né? Eu acho que o principal, que é uma das coisas que a Yara estava comentando aqui, é a criança também saber se defender, porque é aí que está todo o perigo. Ela tem que entender que está acontecendo algo errado e ela tem que, nesse momento, fazer um jeito de sair dessa situação e já logo conseguir uma pessoa que possa ajudá-la. Nesse momento, o que você poderia dar de dica para uma mãe poder explicar isso para o filho? Então a gente pode usar um lúdico, né? Por exemplo, na hora que for dar banho na criança, quando vão ser pequenos, né? Certo. Então, desde pequeno, você já tem que ensinar seu filho qual o corpo dele, mostrar que existem partes íntimas que são muito preciosas. Que é apenas dele. Que é apenas dele, que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar. E que existem partes que pode tocar. Sim. Na cabeça. Depende do tipo de abraço. Isso aí, igual você ensina ao seu filho comer, você ensina as questões escolares. Exato. Eu até, Paty, quem precisar, quem pedir para você também, eu posso fornecer também materiais lúdicos, né? Claro. Quem precisar, eu mesmo faço assim um corpinho, né? Sim. E aí eu ponho tipo uma etiquetinha na área que não pode. Então, assim, é uma educação mesmo. Então, legal. essa parte do corpo humano, a gente não precisa só pensar, porque as pessoas só pensam que a prevenção do abuso sexual é falar de sexualidade, tudo. Eu tô dizendo assim pra vocês, né? Mas não é isso. Às vezes só é falar sobre o cuidado com o corpo, a higiene, o autocuidado. E aí você entra sutilmente com o seu filho falando sobre isso. Falando que ele sempre pode conversar com você, que não conversar com estranhos, mas também que no ambiente familiar, um tio, um pai, o avô, que essa pessoa não pode tocar em você. Que tem partes que são... E aí começa do básico. Ó, sabe por quê? Quando você tá todo dia vestindo seu filho, sabe por que eu boto essa cueca pra você? Porque você tem uma preciosidade, a gente precisa guardar. Exato. Minha filha vestiu a calcinha, filha, sabe por que eu tô vestindo sua calcinha? Porque é uma parte tão íntima que tem essa roupa e depois vem outra para proteger. Exato. Então, essas questões que a gente vai educando nossos filhos, é um ponto assim que a criança vai o quê? Ela, de qualquer forma, ela já sabe que aquilo ali é estranho. Uma pessoa, se uma hora, Deus me livre, uma pessoa vem mexer, porque minha mãe me explicou isso, minha mãe ensinou. Então, o primeiro passo é a conscientização, é ensinar, é educar o seu filho. Isso aí não é também falar depois sobre sexualidade, mas depende da idade da criança. Então, você tem que corresponder ao que ele entende. Ao que entende. Mas na hora que você dá banho, é falar sobre isso. Exato. O cuidado, que só a mãe que pode cuidar. E que depois você também ensina seu filho a ter autonomia de ele mesmo se limpar. Exato. E aí falar, e todo dia deixar um diálogo aberto em casa. Eu acho que o primeiro ponto também é deixar uma educação positiva dentro de casa, onde que seu filho pode conversar com você. Ter cuidado também, eu digo também a segurança. Com quem seu filho vai ficar. Exato, isso é muito fundamental. Com quem seu filho vai ficar. E uma coisa que algumas pessoas não têm assim, aquela maldade, é que também, gente, mesmo que não é um adulto, ter cuidado com certos adolescentes também. Exato.
Porque é um período que o adolescente está em puberdade, ele está ali descobrindo também. Então tem adolescentes que precisam ser, né? Eu acho que evitar uma criança com um adolescente. Eu acho assim, tem casos que você não, que eu não é de um primo. Então evita também isso. Então deixa o seu filho, precisou fazer sair, deixe com uma pessoa de segurança. E mesmo assim, tenha cuidado. Se sua filha relatou alguma coisa, a pessoa mais segura é você. Sim. Mas se precisou, você tem que ter esse cuidado, né? E não deixe com qualquer pessoa seu filho. Exatamente. E até com parentes, tem que ter cuidado. Infelizmente, os índices estão dentro de pessoas próximas. Você sabe que eu vejo assim que há uma cadeia nessa história toda, sabe, gente? Eu vou até fazer um desabafo aqui. Por exemplo, uma mãe que precisa trabalhar e que não encontra vaga na creche, ou só encontra a creche meio período, ela é obrigada a deixar seu filho com uma outra pessoa, ou seja, uma babá. Nesse caso, eu acho muito complexo, porque dependendo da babá, ela mora com outras pessoas. Isso. E é aí onde às vezes acontece a situação. Então o que a gente tem que ver? Que as políticas públicas, elas precisam ser bem aplicadas, já desde aí, da infância. Se a política pública for aplicada dentro da creche, onde possa ter uma mãe que leve o seu filho e ficar... Paty, enquanto essa mãe está ausente, vários países, Portugal, outros países, enquanto a mãe está trabalhando, essa criança está em um lugar seguro. Seguro. Eu até, assim, recomendo que tivesse essa conscientização, né? Chamar a questão do poder público também, porque essa mãe tem que deixar essa criança em um lugar seguro. Sim. Por exemplo, você citou uma que tem babá. E aquela que não tem condição de pagar uma babá? Que tem que deixar com o vizinho, que tem que deixar com... Não é que... Yara, tem que deixar... Não, você sabe que você não tem condição, não tem ninguém. Muitas pessoas aqui não são naturais de Caldas Novas, por exemplo. Não tem parentes. Não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio, essa mãe. Então, assim, essa mãe precisa dar o sustento para sua casa, ela tem que dar... E o seu filho. Então, assim, e a gente pensa, e essa criança? Exato. Então, isso é uma preocupação que deve ser de cada um de nós. Sim, sim. E eu vejo assim, o poder ter políticas públicas para poder auxiliar. Exatamente. Não pode fechar os olhos. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente percebe que tem, pelo menos aqui em Caldas Novas, nós estamos tendo um problema sério em relação à vaga de creche. Eu ouvi muita reclamação, né? Eu atendo mães, né? E elas falam que... Exatamente, é meio período é das 7 às 11. Gente, quem é que trabalha das 7 às 11 aqui numa cidade turística? Você está vendo tantas coisas que a gente precisa melhorar, né? E aqui não é uma crítica para eleitoreira, não, tá? Eu quero deixar muito claro. É um alerta, né, Tati? É pedir uma ajuda, é um olhar. É um olhar de mulher para mulher. Sim. É o que a gente precisa, um olhar de mulher para mulher. Então não é uma crítica eleitoreira, eu quero deixar bem claro isso aqui, é apenas uma informação do que nós recebemos. Nós recebemos muitas informações. A Yara, ela é formada, ela é psicóloga e ela tem vivido isso. Eu, como apresentadora, comunicadora, recebo também algumas informações sobre isso, sobre não ter e até pedido de ajuda, né? Pedido de ajuda. Então a gente começa a entender assim que tudo está entrelaçado. Se não houver poder público, não houver os profissionais juntos, vai complicar tudo. E é o que está acontecendo, está complicando. Porque uma coisa vai levando a outra. Então a gente precisa ter conscientização. De todos os lados. E assim, não é olhar que eu consigo, mas e essas outras mães que não conseguem. Então, olhar para essa criança. Onde essa criança vai ficar, Paty? Então, realmente, quando eu falo em um ambiente seguro, a gente tem que entender esse contexto social. Exato, exato. E não é julgar essa mãe, mas esse contexto social. E olhar o quê? Para essa criança, ter um olhar precisando ajudar. Outra parte, além da educação para a criança, depois de um ambiente seguro também, evitar. Se você conseguir, claro, e a gente tentar ao máximo evitar, é o recomendado, né? Sim. De deixar essa criança, não pode deixar com qualquer pessoa mesmo. Verdade. Né? E ao mesmo tempo também, uma comunicação mais positiva. Perceber que a criança, ela tem voz, perceber que a criança também, ela... tem sentimentos, a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque quando a gente tem uma cultura em que, que a gente já ouviu muito isso, né? Você é criança, você não sabe de nada. Infelizmente, a gente tem muita coisa que a gente escuta. Eu, como psicóloga infantil, até hoje ainda escuto os pais, se eu for muito aberto com meu filho, aí meu filho vai, né? Sim. Ele vai fazer isso, aquilo. Não, a comunicação, ela é o melhor passo para evitar a violência. Sim. Porque a partir do momento da comunicação que eu escuto, que eu acolho meu filho, eu melhoro a autoestima dele, eu auxilio meu filho e falo assim, meu filho, eu tô aqui com você.
isso aí. E a gente precisa desse olhar, a gente precisa dessa educação positiva nas famílias, de ver que essa criança, ela vai ser um adulto amanhã. Exato. E não pode ser um adulto frustrado, Nem adulto adoecido. depressivo. A gente pode ajudar tudo agora prevenindo. Porque se eu não cuido dessa criança agora, eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção na psicologia, né? A pessoa fala, e por que você foi para a área infantil? Tanto pela facilidade com criança, mas também porque eu fico vendo assim, gente, eu tenho como prevenir várias questões com essa criança, a partir do momento que eu converso com os pais, que eu converso com a família, que eu vou nas escolas, que eu faço visitas. Sim. Eu tenho ali um mundo nas minhas mãos em que eu posso prevenir o caminho dessa criança. Exato. E infelizmente, quando já está adulto, né? Eu, como psicóloga, às vezes eu vejo assim, tem muita coisa para fazer, mas já ficou as marcas, já ficou a cicatriz. Então, a criança está ali e nós precisamos ter um olhar para a infância. Exato. Eu acho que o principal ponto no Brasil hoje, sem dúvida, os projetos que mais deveriam ter, a questão que mais a gente tinha que cuidar é da educação das crianças, esse ambiente escolar, que ela tem que ter ali, a mãe tá trabalhando, tem uma questão social. Sim. E ela tem que ter esse ambiente para o filho, um ambiente seguro para o filho, e que essa criança também seja amparada por lei, que ela também tenha esses órgãos funcionando direitinho, porque igual Sim. você falou, tá lendo no papel, mas cadê na hora que eu preciso, né? Exatamente. Cadê essa mãe que na hora que aconteceu a vulnerabilidade, aconteceu a situação, que ela mora ali com infelizmente com aquela situação, onde essa mãe vai? Exato. Quem vai ajudar ela? Então às vezes ela até evita de falar porque não tem para onde ir. Então, assim, não podemos fechar os olhos diante disso. Não posso julgar uma mãe por isso. Nós temos que nos mobilizar. Eu vejo assim, nós mulheres podemos e queremos fazer a diferença. Então, não importa onde você esteja, não importa seu bairro, não importa a sua cidade. Até a gente está falando aqui para a internet, inclusive. Eu acho que aonde você estiver, faça a diferença. E outra, não se importe com o outro que não está fazendo. Você pode fazer, então faça. Você como prefeita, você como vereadora, você como deputada estadual, você como deputada federal, não importa. Se você está num órgão público onde você foi nomeada para fazer a diferença, faça. Não importa com a cidade, não importa o que vão falar, o que vão dizer, faça a diferença. Nós vamos ter que ir embora, né, gente? Porque, olha, um papo bom, eu acho que tem que voltar mais vezes, Yara. Sim. Que é um papo bacana, eu acho que é uma alerta. É um assunto extenso, né? É um assunto extenso. Mas é o que eu queria deixar assim, de recado para a família. Sim. E para a comunidade, a gente tem que se unir, a gente precisa se levantar. Exato. Eu mesmo, assim, como mãe, eu fico assim, muito preocupada com o futuro deles, das crianças que eu atendo. A gente tem que se levantar pelas nossas crianças. Sabendo que quando nasce uma criança, tem que nascer uma comunidade ao redor dela. Yara, para quem quiser te encontrar, poder de repente até te chamar para fazer essas palestras na escola, tal, como é que elas conseguem te encontrar? Eu estou em aberta aí, ó. Tanto você pode me seguir pelo Instagram, não sei se tem aí como colocar. Tem o Instagram dela, não tem, gente? Vamos colocar aí o Instagram da Yara. Ah, tá bem ali já. Já é tá Yaralanda, né? Yaralanda do Monte, tudo junto. Sim. Meio diferente meu nome. Pode focar nela. A gente começou o programa mais tarde hoje, sabe, produção? Então a gente pode focar nela aí para ela poder passar essa informação. Eu sei que a produção tá louca para ir embora. Mas foca nela, produção. Então vamos lá, rapidinho. Fica aí vocês aí. Gente, então se você quiser, eu quero uma palestra, quero conversar sobre isso. Gente, não tenho vergonha não. Eu tô aberta, eu quero ajudar também, né? Eu sou mãe, então eu sei o que é isso. Sim. Eu sou mulher e eu sei. Eu sempre falo, ser mulher no Brasil é uma questão política. Sim. Então a gente precisa se unir, né? Então você vai lá, @Yaralanda do Monte. Pode falar comigo, no privado, na mensagem, ou pelo meu próprio WhatsApp mesmo. Isso. Tá bom? 64 992 30 28 46. Pode repetir. 992 30 28 46. Ou entra também na produção e pede meu contato, que eu vou falar com vocês. Quem precisar de mim, eu tô aberta, tá bom? Para ajudar. Maravilhosa entrevista, adorei. Eu que te agradeço. Aqui. Te agradeço demais, você como sempre é maravilhosa. Aqui é bom demais, gente. Tem que vir aqui, viu? Gente, olha, essa mulher é fantástica, eu fico muito feliz. Olha, 1 hora é pouco de programa, eu tô começando a achar que a gente tem que ter mais horas de programa, tá, gente? Porque aí a gente consegue conversar muito mais com assuntos como esse que são relevantes, são assuntos informativos que podem fazer a diferença na sua vida e também na minha vida, é claro. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, a essa paciência, né, de estar conosco até agora. E amanhã nós temos programa Simples Assim a partir das 20 horas. Hoje a gente entrou um pouquinho atrasado e tal, mas olha, segura aí que a gente tá aqui, tá bom?
gente não sai daqui não. Então eu espero você amanhã às 20 horas, claro, porque você é o meu maior e melhor convidado, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês, obrigado pessoal do Instagram que ficou até agora aí, o pessoal também do YouTube, do Facebook, muito obrigada aí por vocês estarem conosco, tá bom? Beijo, tchau!